Você acredita que a paixão pode cegar uma pessoa? Conheçam Robert Best. Ele era um jovem de 20 anos que logo em sua infância passou por uma situação bem complicada. Antes de nascer, seus pais se separaram e assim que sua mãe deu à luz a ele, ela meio que o rejeitou e o entregou sob os cuidados do pai. Após isso, ela sumiu no mundo e nunca mais Robert teve notícias dela. A partir de seus 9 meses, seu pai acabou se casando novamente e então ele passou a ser criado também por sua madrasta. Só que quando ele estava com 4 anos de idade, Lee Best, seu pai, acabou descobrindo que ela o traía. E além disso, ele descobriu que todas as vezes que ela fazia isso, ela levava o pequeno Robert junto com ela. E então ele presenciou muita coisa que uma criança não deveria ver. Lee Best ficou cego de raiva e acabou agredindo o amante de sua esposa tão gravemente que ele acabou sendo preso. Após isso, Robert foi entregue a seus avós paternos e passou a morar em uma fazenda bem distante da cidade. Conforme Robert ia crescendo, ele se sentia cada vez mais isolado naquela fazenda. Então, por causa disso, ele começou a passar grande parte de seu dia jogando online com outras pessoas. Certo dia, enquanto ele estava jogando, ele acabou recebendo uma mensagem de uma menina chamada Grace. Ela disse pra ele se ele poderia ensinar alguns truques do jogo pra ela e a partir daí eles começaram a conversar todos os dias. Grace disse pra ele que tinha 16 anos e que morava em Ohio com seus pais. Ela disse pra ele que seus pais tinham um status social muito bom, na verdade eles eram bem ricos, e que eles eram rígidos demais e também muito religiosos, e que por causa disso eles não deixavam ela frequentar o colégio e ela tinha aulas particulares em casa. Com o tempo, Robert também se abriu com ela e disse o quanto se sentia sozinho naquele lugar e que ele detestava ficar ali. Conforme eles iam conversando todos os dias, ele acabou se apaixonando por ela e transformando Grace o centro de sua vida. Robert passava as noites em claro conversando com sua amada, tanto que suas notas no colégio começaram a baixar sem parar, já que ele não tinha mais tempo para os estudos. Com tudo isso, ele passou a ter sérios problemas com seu pai, já que lhe fazia questão que seu filho tivesse um ensino de qualidade para não ter o mesmo futuro que ele. Um ano se passou desde que Robert e Grace se conheceram e ela disse para ele que precisava contar uma coisa muito importante. Ela disse que não tinha 16 anos e que na verdade ela tinha 13. Robert ficou muito chateado porque ele entendeu que assim que eles se conheceram, ela tinha 12 anos de idade. Ele ficou com tanta raiva que ele passou a ignorar todas as mensagens dela e optou por se afastar. Robert ignorou as mensagens de Grace por um ano e estava até com uma nova paixão. Ele passou a consertar carros com seu avô e percebeu que queria ter aquilo como profissão, já que ele passava horas e horas desmontando e consertando todos os carros da fazenda. Ele chegou até a namorar uma menina do colégio, mas infelizmente não deu certo. E se acredita que isso não tenha dado certo porque ele passou a responder de novo as mensagens de Grace. Assim que eles voltaram a se falar, ela disse que estava apaixonada por um menino e que não parava de pensar nele. Robert então perguntou pra ela se ela conversava com esse menino todos os dias e ela disse que sim. Ele perguntou se ela sabia tudo sobre a vida desse menino e ela também disse que sim. E então ele criou coragem e disse: "Esse menino sou eu?" E ela disse que sim. Ele ficou muito feliz e disse pra ela que sempre a amou e que apesar de tanto tempo sem se falar, ele jamais a esqueceu. Depois de declararem todo o seu amor, eles assumem um relacionamento à distância e então começam a namorar. Só que 2 anos se passam e Robert já está com 18 anos e ele já não aguenta mais ficar sem ver sua amada. Então, tentando encontrar meios para ficar mais perto do amor de sua vida, chamou seu pai e disse que queria muito estudar na Universidade de Ohio. Ele disse que lá seria o lugar ideal, já que era a melhor universidade de mecânica do país. Como seu pai sempre deu prioridade a seus estudos, ele acabou concordando e disse que ele poderia ir. Por volta de outubro de 2010, ele finalmente chega em Ohio e Grace, agora com 15 anos, tenta arrumar alguma forma deles conseguirem se encontrar. Como os pais dela são muito rígidos e ela raramente pode sair de casa, ela diz pra Robert que o melhor lugar para eles se conhecerem é na igreja, já que ela e seus pais vão a esse lugar toda semana.
Enfim, chega o grande dia e Robert, com o coração acelerado, se arruma e vai em direção à igreja. Assim que ele chega lá, ele vê Alan, o pai de Grace, parado na porta. Ele se aproxima, o cumprimenta e diz que seu nome é Robert Best e que ele é apaixonado pela filha dele e que quer muito namorar com ela. Só que Alan mal deixa ele terminar a frase e diz que a diferença de idade deles é gritante e que jamais vai permitir que esse namoro aconteça. Ele pede que Robert se afaste de sua família e que não envie mais nenhuma mensagem para sua filha. Ele sai dali arrasado e após toda essa situação, o pai de Grace ainda liga para a polícia e diz para eles que a filha dele tá tendo um relacionamento na internet, que ele não gosta nada disso. Só que os policiais dizem para ele que até então nada aconteceu e que eles não podem fazer nada a respeito. Robert obedece Alan e se afasta de Grace mais uma vez. A partir daí, ele começa a enfiar a cara nos estudos e aproveitar o curso que o pai concedeu a ele. Mais um ano se passa e em outubro de 2011, simplesmente do nada, Grace decide enviar uma mensagem para Robert e ele não se aguenta e começa a responder ela de novo. A partir daí, toda aquela rotina volta a ser a mesma coisa e eles passam a se falar todos os dias. Só que dessa vez, pro pai dela não descobrir, ela começa a usar celular de outras amigas ou então, quando os pais não estão em casa, eles usam o computador para se falar pelo Skype. O tempo se passa e certo dia Grace diz pra ele que precisa contar algo muito importante. Ela diz que há anos seu pai abusa dela, que sua mãe fecha os olhos e que para descontar toda a frustração ela acaba batendo nela. Ela então diz pra ele que fez um plano para se livrar dos pais, mas que ela precisa muito da ajuda dele. Ele fala pra ela que o melhor seria eles fugirem pra longe, só que ela diz que isso não ia adiantar, porque como seu pai é muito influente, com certeza ele iria conseguir encontrar ela. Robert, confiando completamente em sua amada, acabou aceitando a proposta e a partir daí os dois começaram a planejar por meses tudo o que iria acontecer. No dia 12 de junho de 2012, Grace faz toda a checagem de sua casa, ela desliga o alarme, deixa a porta da garagem aberta e também filma todos os cômodos da casa para que Robert não se perca. Tudo então é arquitetado nos mínimos detalhes para que nada dê errado. Só que ao decorrer do dia, Robert fica muito ansioso e já não sabe mais se isso é o certo a se fazer. Ele liga para Grace, que conversa muito com ele e o convence novamente de que tá tudo certo e que eles vão conseguir alcançar o objetivo. Às 2 da manhã do dia 13 de junho de 2012, Robert vai até a casa de Grace e consegue entrar tranquilamente. Aparentemente, até aquele momento, tudo tá indo de acordo com o plano. Eles seguem em direção ao quarto dela e após 5 anos só conversando por mensagem, eles finalmente se encontram. Eles se abraçam, se beijam e após uma longa conversa, Robert vai em direção ao quarto dos pais de Grace e assim que ele chega lá, ele começa a observar os dois dormirem. A partir daí, ele sente uma compaixão imensa por eles e não consegue executar o plano. Ele então volta para o quarto de Grace e diz para ela que ele não vai conseguir fazer aquilo. Ela mais uma vez tem uma longa conversa com ele e após isso eles decidem que vão até o quarto juntos. Ela então entrega um facão e um lençol para ele e eles vão até o quarto de seus pais. O plano era começar pelo pai de Grace, já que supostamente a mãe seria mais fácil. Só que ao passar por ele, o lençol acaba encostando no pé e ele acorda. Imediatamente ao ver Robert, ele vai pra cima dele e eles começam uma briga. Na cabeça de Robert era tudo ou nada, então os dois caem no chão e ele vai em frente com o plano. Nesse momento ele começa a gritar com Alan e diz pra ele por que ele fez isso com a filha, por que ele abusou de Grace. Foi nesse momento que o mundo de Robert caiu, quando Alan disse pra ele que ele nunca encostou na filha. E quando Robert se virou para questionar Grace, que estava parada na porta observando toda a situação, ela disse pra ele que era verdade, que ela mentiu sobre tudo e que ela só manipulou ele. Assim que ele entende que tudo aquilo é uma mentira, ele inicia os primeiros socorros em Alan até que os paramédicos e os policiais chegam e levam ele e Grace para serem interrogados. Durante o interrogatório, Robert cooperou com os policiais e contou todos os detalhes de tudo o que aconteceu. Diferente de Grace, que disse que ele nem era namorado dela e se negou a falar qualquer coisa, demonstrando total frieza. O pai de Grace sobreviveu e durante as investigações eles pegaram os computadores dos dois e confirmaram
tudo o que Robert já tinha dito pra eles. Os dois foram julgados e Robert pegou 8 anos de prisão e Grace recebeu 2 anos em liberdade condicional. Ela também precisou passar por um tratamento em uma clínica, mas o registro de saúde mental dela é confidencial. O pai de Grace chegou a dizer no julgamento que perdoava Robert por tudo que fez, e até pouco tempo atrás a avó dele deu uma entrevista onde ela disse que quando ia visitar o neto, ele dizia que ainda estava apaixonado por Grace. Eu acredito que esse ano ele já vai entrar em liberdade condicional, mas eu não encontrei nenhuma matéria sobre isso. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Eu tô tentando trazer vídeo toda segunda, quarta e sexta. Então fiquem ligadinhos por esses dias que eu posto vídeo por volta das 10 horas da noite. E eu vou estar tentando manter essa frequência, tá bom? Queria te agradecer demais se você chegou até aqui. Por favor, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho pra ser notificado dos próximos vídeos e principalmente deixar o seu comentário pra saber o que você achou, tá bom? Se puder, também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook. Me ajuda, por favor, a fazer com que outras pessoas conheçam o meu trabalho, tá bom? Em breve teremos um próximo caso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.